Eita, deu play no podcast, agora fudeu, hein? Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou o Fábio. E eu sou a Cal. O que vamos falar hoje no nosso primeiro episódio, episódio 0, episódio de apresentação. Sabe o que a gente vai falar? Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai se apresentar para o nosso público. Olha aí! O que é o Terror Sem Medo? É mais um podcast de terror? Mais um podcast de terror, é isso aí. Puta que pariu, hein? Para iniciar o nosso podcast, a gente vai apresentar, agora quem tá ouvindo o nosso episódio 0, o que a gente vai fazer, quem que a gente é, como é que a gente vai falar, do que a gente vai falar, apesar de ser um podcast de terror, né, a gente pode falar de outras coisas também, né. A gente pensou, aqui eu e a Cal, que a gente vai se chamar por outros nomes, vocês vão ver depois. Porque estamos intimamente ligados. Sim, vocês vão saber, quem não conhece a gente já vai descobrir em breve. A nossa ideia aqui é falar sobre filmes, séries e até jogo, que a gente verdade. A gente é gamer. Somos né? gamers. Somos gamers. Então a gente vai abordar aí esse universo, esses tipos de obra, mais voltados pro terror, pro horror, thrillers, né? Série de serial killer, que é uma coisa que tá fazendo bastante sucesso hoje em dia. Filme que acabou de sair no cinema, filme antigo, né? Sim, e a gente tá tendo muito insumo, né? Porque a gente tá começando a gravar em outubro e tá saindo um monte de coisa nova aí de terror. É verdade. Isso não é um acaso que a gente tá lançando o nosso primeiro episódio no mês de outubro, que é o mês do terror, onde vai ter muito lançamento de terror, né? Vai ter Hellraiser, vai ter Chuck, vai ter filme da Momo. E também é o mês também do Dia Mundial do Podcast, né? É verdade, né? Você até esqueci. É verdade, olha, unimos uma coisa numa... É verdade. Dois coelhos numa caixa d'água só. É isso aí. Isso aqui é tipo um teaser, pra você ver, vou ouvir, vou assinar esse podcast, eu quero conhecer. Então, nosso podcast sempre vai ter spoiler, mas a gente vai avisar no começo. Exatamente, porque é inevitável, né? A gente vai conversar sobre o filme aqui, sim, tudo, e não tem como. A periodicidade do nosso podcast, ela pode variar, mas a princípio é semanal, né? A gente quer produzir um conteúdo semanal de terror, porque a gente assiste bastante filme, de terror, e esse mês aí, a gente vai, como a Cal já falou antes, a gente tem insumo pra cacete, né? Quem sabe a gente vai gravar alguns episódios, deixar na gaveta pra lançar pra frente, pra trás, a gente não sabe. E vocês também que quiserem dar um desafio pra gente, né? Assiste tal filme, tal série, pra comentar, quero saber a opinião de vocês. A gente também assiste e vai dar a nossa opinião aqui. Exatamente. E vai dar crédito pra quem pediu também, né? Com certeza. Que isso é interesting. Com certeza. E aí agora você deve estar se perguntando quem é, Fábio, quem é a Cal? A Cal é um ser muito indecifrável, assim. Não, brincadeira. A Cal é uma podcaster que vem lá de 2015 gravando podcast, no caso. Mas eu ouço podcast faz muito tempo. Eu acho que como grande parte das pessoas que começaram a ouvir podcast lá nos indos de 2009, 2010. Começaram com Nerdcast, né? Como quase todo mundo. Hoje em dia, tipo, o podcast tá tomando muita gente, tudo tal, então quase ninguém começa mais com o Nerdcast, mas a gente é da época do Nerdcast. Entrei pra gravar podcast em 2015, falando sobre filme, cultura pop de forma geral, assim. Sim, no podcast 404, isso, que não existe mais. Exatamente. E aí, a gente gravava tudo tal, depois eu entrei no podcast. Sim. E depois eu fiz um podcast sozinha também, ou Então É Isso, que depois eu parei de gravar, fiquei 4 anos num hiato gigantesco de 4 anos, agora a gente voltou, não mais só eu sozinha, agora eu com um grupo de amigas. O podcast não tem periodicidade, então a gente vai gravando assim, quando der na telha, mas enfim, é um podcast bem interessante, bem legal, então eu já começo do podcast lá de 2015 mesmo. Eu adoro filmes de terror e tudo, mas isso daí a gente vai falar mais pra frente. Sim. Bom, e eu sou o Fábio, né, como já falei aí desde o começo, eu também sou cria do Nerdcast, apesar de o meu primeiro podcast ter sido o Rapadura Cast, mas sou cria muito mais do Nerdcast, porque eu conheci o Jovem Nerd através de vídeo, depois migrei para podcast e tudo mais. Sou um entusiasta de filme de terror. A Cal não falou, mas somos um casal. É verdade, eu ia soltar aqui. Somos um casal, mas eu acho que eu ia atrapalhar o áudio. Somos um casal desde 2016 juntos. Isso. Assistindo bastante filme de terror. A gente começou gravando... A gente se conheceu gravando um podcast sobre terror, né? Isso. Foi muito legal isso. Eu não sei se tá disponível. Se tiver disponível, eu deixo aí para as pessoas ouvirem. Foi bem legal, bem interessante. Verdade. E eu tinha o podcast, que a Cal comentou, né? Eu era o host do podcast, que não existe mais, mas tá aí todos os quase 300 episódios que a gente gravou, tão disponíveis por aí. Me apaixonei pela vozinha dele.
E como vocês perceberam, nós somos um casal, então a gente não vai se chamar de Cal e Fábio. Muitas vezes a gente vai se chamar de outras coisas e tudo mais, então... Bolites. É, isso aí. Então a gente também pode explicar mais pra frente o que são essas coisas, mas enfim, né? O tema aqui é falar de filme de terror. Exatamente. Né? Quem sabe num dia dos namorados a gente pode falar sobre a gente um pouco mais. Sim, verdade. Dia dos Namorados macabro, brincadeira. Mas falando sobre filme de terror, qual filme de terror que você mais curte, assim, que você pensou, faz sentido pra mim? Fred Krueger. Fred Krueger. A Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo. É o filme de terror que eu mais gosto. É o vilão de terror que eu mais gosto e é o vilão de terror que eu tenho medo até hoje. É? Mas não tem como ter, né? Imagina, a gente tá dormindo, não tem como fugir. Sim. É uma coisa que a gente pode sonhar, isso pode ser real, porque é real. E a gente tem uma história muito sinistra. Nossa, gente! Que a gente vai contar no dia que a gente falar sobre Fred Krueger. Olha aí, já deixando gancho aí pro pessoal ouvir o podcast sobre Hora do Pesadelo. E a gente tá aqui porque gosta de terror, mas a gente gosta de série, gosta de filme. É assim, jogo, eu tenho um pouco de medo de jogar jogo de terror. Eu até jogo alguns, mas eu jogo muito com o pé atrás. Agora, falando sobre série, eu gosto muito da série Exorcista. Eu sei que é uma série que pouquíssima gente assistiu, não tem um público, nossa, mega fã, não é mais canônico, porque vai ter uma série nova de filmes que tirou da continuidade a série, né? Mas é uma série que eu gosto muito que também ligou nós dois, né? É, verdade. As primeiras séries que a gente assistiu junto e tudo mais. E aí o podcast surgiu de tudo isso, né? Depois de 6 anos de várias ideias, de vem e vai... ideias pra gravar, especiais de terror que a gente fez no podcast. Sim, verdade. Que eram tudo sementinhas. Era muito legal que a gente sempre tava em volta mesmo desses filmes de terror, né? Sim. Tipo, em especial de terror, Sexta-feira 13 fazia podcast de terror e tudo. Eventos então é bem... de terror, participando de podcast de amigos que são um podcast de terror. Sim, verdade. Se você procurar o meu nome com podcast, Fábio Franzoni, podcast, você vai achar um monte de participação. A Cal também. Cruz. A Cal também. Eu falo em terceira pessoa. A Cal também. A Cal, se você botar, acho que Cal Cruz, Cal talvez Cruz. ache muito podcast também que a gente participou, sei lá. Sim. A gente já participou, se juntar nós dois, mais de 1000 episódios de podcast dos outros. Nossa, tudo isso? Deve ser, Cara, né? eu participei aí, acho que de quase uns 400 episódios, hein? Caramba, é verdade. Podcast aí. No meu blog eu listei. Que não existe mais. É verdade. No meu blog eu tinha listado tudo bonitinho, assim. Depois eu parei de listar porque eu parei de usar muito o blog. Sem contar os episódios do podcast, né? Que são mais de 300. Tem minicast. Nossa, é verdade, é verdade. Então, sei lá, se juntar tudo aí dá quase uns 1000. E você? O que você gosta de filme, de série de terror, de jogo? Você gosta de jogo de terror? Jogo de terror não me vem na memória nenhum agora. Mas provavelmente mais pra frente, assim... Eu já assisti meus amigos jogando Silent Hill. E eu fiquei um pouquinho de medo. Porque é tenso. E, tipo, tava todo mundo jogando no escuro e tal, pra ter medo mesmo. Silent Hill que é medo, né? Que dá medo. Não. Também. Resident Evil também. Não é Resident Evil? Ai, eu não lembro. Mas é um jogo de terror. Hill também é, né? Ah, então tá. Então é Silent Hill mesmo. E aí eu fiquei com medinho. Mas eu não tava jogando mesmo, assim, e tal. Então meio que, tipo, eu nunca joguei mesmo. E não me vem na memória nenhum jogo de medo. De terror. Mas de filme, que eu me lembro, assim, que marcou minha infância, na verdade. Porque antigamente a gente assistia filme de terror a rodo, né? Passava no cinema em casa, Sexta-feira 13. E era esse daí que eu lembro. O primeiro Sexta-feira 13, que é aquele que no final do filme, ele aparece lá na canoa, né? Isso, então... É esse daí mesmo, assim, que eu assisti. E pra mim foi, nossa, um mega impacto, assim, esse filme. Então, ele fez muito parte, assim, de mim. Da minha vida inteira, assim, praticamente. Porque eu sempre gostei do Jason e tudo. E eu tenho muita agonia de filmes de slasher, assim, sabe? Eu tenho muita agonia desse lance de ter um assassino te perseguindo. E não importa quanto você corra, você vai morrer. E tem Final Girl e tudo, tal. Eu acho muito foda. E isso me dá muita agonia. É o estilo que eu também mais gosto. Porque eu gosto muito dessa questão do vilão implacável, indestrutível, que vai sempre voltar no outro filme. Sim. E eu gosto também de filme de espírito, né? Tem um que eu nunca consegui terminar de assistir. A gente nunca conseguiu terminar de assistir junto. Então é Espíritos, o nome. Então quem sabe um dia, né? Alguém desafia a gente a assistir esse filme pra gente fazer um podcast aqui. Mas esse é difícil mesmo. Nossa, gente, eu tentei assistir sozinha, não deu. Tentei assistir com um amigo meu, não deu. Tentei assistir com o Abolitz e não deu também. Então não dá. Até hoje não consegui assistir esse filme até o final. Mas surgiu uma coisa que não tá na pauta aqui, que eu pensei, o que você não assiste em terror? De jeito nenhum. Ai, eu não assisto algo que seja muito gráfico, muito real, assim, principalmente mulher.
Eu também. Porque eu fico com medo de acontecer alguma coisa comigo. Porque eu não sei, eu fico imaginando isso acontecendo ou comigo, com a minha irmã, com a minha mãe. E eu fico imaginando, será que se elas atrasam pra chegar em casa, tá acontecendo isso com elas e eu tô achando só que elas estão atrasadas, mas na verdade elas estão morrendo. Eu fico pensando nisso. Eu também. Também não gosto de filme com uma violência extrema e crua. Então, sim. Eu já adianto pra vocês que vocês não vão, aqui no podcast, esse tipo de filme muito possivelmente não vai ser falado. Talvez a gente, tipo assim, se a gente não conseguir assistir o filme, talvez a gente veja alguns vídeos e tal, chame alguém que já assistiu o filme e a gente fica mais com uma orelha, assim, do podcast. Porque pode ser, né, que a gente acabe não sendo só nós dois a vida inteira aqui no podcast, né? Seja sempre a gente chame uma outra pessoa e tal, pode e a gente fica em 3. Mas, assim, da gente assistir um filme inteiro nessa... Pelo menos eu não conseguiria. Também não. Estilo Albergue, que é uma violência extremamente crua, não rola. Os Jogos Mortais até vai, porque os Jogos Mortais ele ainda é meio lúdico, meio fantástico. Assim, eu sei que tem filme muito pior. Eu sei que tem filme, tipo, cara, Snuff, aquele... Snuff não. Não. Tipo, você quer ouvir isso? Vai lá no canal do Refúgio Cult, que lá ele fala bem, ele manda bem. E é isso, cara. Lá você vai encontrar esse conteúdo de qualidade sobre isso. Pra gente finalizar o nosso papo aqui no Terror Sem Medo, a gente, ao final do nosso podcast, a gente vai dar uma nota, né, pra obra, pro filme, pra série, o que for. Quem sabe a gente até pode falar de livros no futuro também. Sim, verdade. Que a gente consome, né? Aqui a opinião do ouvinte é sempre muito bem-vinda, né? Desde que seja muito educado. Se você for mal educado, a gente vai te bloquear, a gente vai te ignorar, a gente vai te denunciar. Então, por favor, mantenha-se moderado. Sim, exatamente. A opinião é sempre bem-vinda e tudo, né? Exatamente. Assim, aqui o podcast é sobre a nossa opinião, né? Ela não é a opinião final, não é a opinião maior que pode existir. E a gente não é crítico, né? A gente tá 2 pessoas aqui conversando sobre o filme e tudo tal, pra entreter você mesmo, né? Não é... E até a gente também. Exatamente, até a gente mesmo. E, assim, somos apenas entusiastas, né? A gente gosta e quer falar sobre aquilo. Exatamente. Então, se a nossa opinião feriu você, só você dar pause ou stop, parar de ouvir e vai consumir outro conteúdo, belezinha? Belezinha! Indo para os finalmente, onde as pessoas podem ouvir o nosso podcast. Agora, nesse momento, a gente só tá em poucos lugares. Mas onde a gente tá? A gente tá no Spotify, no Anchor e no Google Podcast também. E se você preferir, você pode usar o seu aplicativo aí de ouvir podcast. Eu uso o PodAddict. Se você procurar lá Terror Sem Medo, você vai achar a gente já, porque o nosso feed já tá disseminado pelas interwebs. Encontrar a gente, ver as nossas caras, não sei, talvez, mais pra frente. Mas encontrar nosso podcast pra fazer um comentário, pra ver ali uma capinha de um episódio, ou alguma postagem que a gente for fazer, não sei. Ou comentar também, né? Ou comentar, exatamente. Comentar. Como é que faz? É lá no Instagram, a gente tá como @terrorsemmedo13, tudo junto. E pelo e-mail também, terrorsemmedo13@gmail.com. É isso aí. Todos os lugares é Terror Sem Medo 13, tudo junto. Se você digitar isso aí no Google, você vai achar a gente. Terror Sem Medo 13. É isso aí. E se você estiver gostando do nosso podcast, eu vou pedir pra você dar 5 estrelinhas no Spotify. Mas eu não vou pedir pra você fazer isso hoje, porque hoje é o nosso episódio 0. Você ainda não sabe se você tá gostando da gente. Mas mais pra frente, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente. E o que teremos no próximo episódio? Reboot do Hellraiser. Vai ter um filminho novo do Hellraiser. Depois de 10 filmes, depois de chafurdar no vômito, literalmente, pra quem viu um filme sabe do que eu tô falando. Vamos abrir a caixinha novamente. Então tá bom, minha gente. Muito obrigado. Você que baixou o nosso episódio. Até o próximo Terror Sem Medo e continue nos ouvindo. Até!